Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório IPv6 DHCPv6. Então aqui você vai ter um 2811 com duas redes. Eu vou utilizar aqui a rede 2001 DB8 Café, você deverá utilizar o seu prefixo. E aqui do lado esquerdo a gente tem a subrede 0001, do lado direito a 0002. Os gateways aqui eles recebem o endereço 1. E a ideia é mostrar o DHCP entregando os respectivos endereços para esses computadores e incorporando na parte de host o MAC address deles. Então essa que vai ser a ideia desse laboratório nesse mecanismo aí que a gente chama de autoconfiguração. Então aqui você deverá implementar ali seguindo o teu prefixo lá da tabela. Eu vou utilizar aqui o meu que é o café e o restante permanece igual. Existe aqui um tutorial aqui como referência para a gente configurar. Mas antes disso, vou passar aí uma breve explicação do que é esse mecanismo aí que a gente chama de EUI64. Então esse material aqui, lembrando, ele está aí sobre a licença da Creative Commons, foi produzido pelo NIC-BR, gostaria aqui de agradecer novamente. Eles doaram 2 livros que estão disponíveis lá no laboratório sobre IPv6. Então essa obra aqui ela pode ser copiada, distribuída, exibida, executada. Pode ser criada obras derivadas, que é o caso dessa daqui. Os créditos aqui vão para o NIC-BR. Os materiais estão disponíveis nesse link. Quem quiser saber mais, acesse. Tem muito material bom em português. Aqui a gente pegou um resumo da apostila que tem 314 páginas, que é o curso IPv6 básico. Também vai estar disponível esse material aqui na descrição do vídeo. E aqui lembrando, quando a gente fala aí de IPv6, 128 bits, existem também algumas restrições. Então, por exemplo, o que é chamado de Global Unicast, que seria o endereço global roteável, aquele que navega na internet. Dos 128 bits, os 3 primeiros aqui, ó, eles sempre vão começar com 001. Então, se eu for analisar o primeiro caractere, né, esse primeiro aqui que está em hexa, ele tem 4 bits. Ele sempre vai começar para ser, hoje, global, um endereço global com 001. Esse quarto bit ele pode ser 0, e aí se você converter na tabela, essa sequência aqui vai dar o caractere 2 em hexa, ou ele pode ser 1. Então daí ficaria o 0, 1 e 1, que se você converter lá na tabela em hexa vai dar 3. Então quer dizer, para o endereço PV6 hoje ele ser roteável globalmente, ou ele começa aqui com 2, ou ele começa com 3. Qualquer outro valor fora disso não tem uso hoje em dia. Ele está lá como uma reserva futura, mas hoje ou é 2 ou é 3. Tem algumas exceções que você vai ver hoje, por exemplo, se começar com F, ele tem uma aplicação específica também, que seria o link local. Então a gente vai passar aí com mais detalhes. E lembrando que a gente tem uma exceção aqui, que seria o caso do 2001 DB8. Esse endereço aqui, ele é utilizado para documentações e exemplos. Então é por isso que nos laboratórios eu estou utilizando aqui o 2001 DB8, você também vai utilizar esse endereço, e aí os próximos prefixos, cada um tem o seu conforme o seu projeto de rede. Então essa é a ideia aí do endereço de unicast. Aqui tem mais alguns endereços especiais, por exemplo, o tudo zero aqui, né, os 4 pontos e 1/128, ele seria o loopback, que é o equivalente ao IPv4 lá, o 127.001. Aqui o todo zero, ele não é especificado, não é utilizado, assim como lá no IPv4. Aí aqui tem algumas estratégias de mapear, por exemplo, incorporar o IPv4 dentro do IPv6, então eu vou colocar tudo zero, FF e aqui o endereço IPv4, claro, tem que converter ele em hexa. Outras faixas especiais que existem aqui, o de documentação 2001 DB8, a gente usa para exemplo, para exercícios. Na prática, tem que ser um endereço global, que é distribuído aí pelos órgãos LACNIC, Internic.
Aqui tem o que chama de Teredo, esse aqui ele é muito importante, aí tem algumas soluções interessantes, que ele é uma estratégia de você pegar e fazer um NAT transversal, você incorporar aí, você recebe um endereço IPv6, mas tem muitos equipamentos IPv4, então você consegue fazer essa estratégia de tradução, ele acaba sendo interessante ali. E aqui uns outros endereços também que são utilizados, começa com F, o FE80, a gente vai ver hoje também, são aplicações específicas, mas via de regra geral, se você vai navegar na internet, você vai trabalhar hoje ou começa ali com 2 ou com o endereço 3. Aqui o que eu comentei com vocês, existe esse unicast local, né, esse link local. Então qual que é a norma? Ele vai começar aqui ó, com FE80, ou seja, ele começou com F, não começou com 2 ou com 3, ele não é roteável globalmente. Então ele serve para navegar na rede local, mas não para acessar a internet. É muito similar ao IPv4, quando a gente não recebe o IP por algum problema da rede, DHCP, e o sistema operacional atribui aquele endereço 69, ou a pipa. Aqui essa configuração, que a gente chama aqui de stateless, né, ela é atribuída automaticamente, ele vai fazer isso. Então ele vai pegar, simplesmente tem o MAC address dele, que é esse identificador aqui de interface, ele vai preencher aqui com 0 e vai começar com FE80. Então ele mesmo vai fazer isso daí. Até eu estou aqui no Linux, até eu separei aqui para vocês. Se eu fizer, por exemplo, ó, só entrar como usuário root, e fizer aqui o comando ifconfig, então ele vai me mostrar para mim aqui ó, a minha interface cabeada. Então eu tenho o endereço um NAT, IPv4, e aqui eu tenho um IPv6 que foi atribuído automaticamente. Então o que ele fez? Ele colocou aqui o FE80, ó, então é um link local, os 4 pontos, preencheu isso aqui com 0, e os últimos octetos aqui é o identificador da interface, e esse identificador aqui da interface, eu vou pegar aqui só o final, ó, B28863, ó, reparem que ele vai coincidir com o MAC address da minha placa de rede. Então esse identificador de interface, lembrando que o MAC address, ele vem com essa estrutura aqui, 12 caracteres. Então lembrando que são em hexas, então eu vou ter aqui 12 vezes 4 seriam 48 bits, sendo que essa metade aqui geralmente representa o fabricante, e aqui é o dispositivo feito pelo fabricante, e esse identificador ele vai quebrar bem no meio o MAC address, vai adicionar aqui ó, o caractere FFFE, e ele vai inverter o 7º bit desse endereço MAC. Meio confuso, mas é assim a norma, né? Então, vamos esmiuçar aqui só com detalhe, que seria essa ideia aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um MAC address do meu dispositivo, 481EC9-21850C. Ó, ele vai dividir no meio, e aí ele vai colocar aqui FFFE. Então, isso sempre vai ser feito desse jeito. E aí vai metade do MAC address para cá, simplesmente repete, ó. E essa outra metade inicial aqui, ele vai pegar e ele vai inverter o 7º bit. Então, olha só, eu tenho aqui 48, né? Se eu pegar minha tabela em hexa aqui, ó, o 4 é 0100, está aqui, ó, 0100. E o próximo caractere é o 8. O 8 é o 1000, né? Seria aqui, ó, 1 seguido de 3 zeros, ó. Então, 1 seguido de 3 zeros. E esse 7º bit aqui eu vou inverter ele, o resto permanece. Então eu vou repetir aqui, ó, eu só troco esse que era 0, virou 1, e aí eu converto novamente em hexa, né? Então se eu converter em hexa aqui, ó, 0100 é 4, lá na minha tabela, e agora em vez de eu ter o 1000, eu vou ter 1010, né? 1010. Se eu vier aqui, ó, 1010 é o A. Então isso aqui vai ser 4A, 1E,
C9, isso aqui que é adicionado no meio, sempre vai ser FFFE, e o restante do MAC address. Então é assim que é feito essa conversão. E agora isso aqui tem 64 bits, né? Então eu vou ter aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que daria 48, 13, 14, 15, 16, né? E 16 vezes os 4 bits de cada caractere, isso aí vai me dar os 64 bits. E isso aqui é incorporado lá no final do endereço IPv6. Então essa é a ideia aí dessa conversão que é chamada de EUI64. Que é o caso que ele fez aqui, ó. Né? Então se eu pegar aqui o MAC address, ó, vamos copiar isso aqui. Vou colocar aqui nano IP. Vamos colocar aqui na sequência, colar. Então, ó, isso aqui é o MAC address da placa de rede. Se eu for converter naquele formato EUI64, então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que dividir isso aqui no meio. Então, eu vou ter 001B38. Aí eu vou ter sempre aqui, ó, FFFE. E aí o restante ali do MAC address, ó. Então eu tinha aqui as 3 partes iniciais e agora as 3 finais, ó. B28863. Então isso que eu vou ter aí na sequência. E aqui eu vou ter que abrir, ó, esse primeiro octeto aqui, ó, em binário. Então o que é o 0 que está em hex em binário? São 4 bit zeros. O próximo aqui, ó, mais 4 bit zeros. E eu preciso inverter esse 7º bit. O restante aqui permanece o mesmo, né? O restante aqui já vou só repetir mesmo em hex, ó. Isso aqui não vai mudar. FE B28863. Então isso aqui não muda. Agora aqui, ó, eu vou ter que inverter esse bit aqui, ó. Então como que vai ficar isso ali na sequência? Ficaria 000, 001 e 0. Então eu só estou invertendo o 7º ali e o restante permanece. FFFE B28863. E agora do binário para o hexa, então esse caractere aqui, ó, se eu for pegar minha tabela, ó, 4 bits zeros é o caractere 0. Então eu vou ter 0 aqui. E o 0010 é o 2, ó. 0010. Então eu vou ter aqui agora 02. E aí eu só vou repetir o mesmo aqui, ó. 1B 38FFFE B28863. Se eu quiser juntar isso daí, então no formato ali, vai ficar 4 caracteres, 2 pontos, né? Então 021B, 38FF, 2 pontos, FEB2, 2 pontos, 8863. E esse aí é o formato EUI64. Então 021B, 38FF, seguindo essa ideia aí. Que é o que ele vai fazer aqui, ó. Então se eu for comparar, claro que ele emitiu o 0 à esquerda aqui, ó, então ficou 21B, 38F, ó, FEB2, 8863. Que é exatamente o que eu tenho ali naquele meu processo de conversão, ó. Ele omitiu esse 0 à esquerda, 21B, 38FF, FEB2, 8863. Então exatamente ali. E aí ele incorpora no começo o FE80 e adiciona essa longa sequência de zeros aqui, o restante com 0, está representado aí pelos 4 pontos. Lembrando que isso quem faz é o link local. Então se eu não tiver um DHCP, uma configuração que seria o stateless, o próprio sistema operacional ele vai fazer isso. Se eu pegar e for trabalhar com o DHCP, o que vai acontecer? Ele vai receber o prefixo de rede, subrede, e aí nos últimos 64 bits,
ele vai adicionar nesse formato aqui, ó. Então, por exemplo, teria a minha rede 2001, DB8, café 1, e aí seguido por esse endereço que carrega o MAC address nesse formato. Então, isso que vai acontecer aí nessa autoconfiguração do IPv6 aí. E além disso, dessas questões que vai ter aqui, também existe esse identificador que trabalha no servidor DHCP com o IPv6. Então esse aqui é um identificador único do DHCP. Ele é descrito aí pela RFC 8415 e ele tem 4 formatos. Então o tipo 1, 2, 3 e 4. Aqui depois tem os links disponíveis aí para vocês acessarem. Realmente é muita coisa aqui, né? Daí não é o objetivo aqui dessa aula. Eu só vou mostrar aqui como é que ficaria isso na notação da Cisco. Por exemplo, esse aqui foi tirado de um equipamento de um roteador da Cisco. Depois a gente vai configurar, vou mostrar ali para vocês também. E esse aqui é o tipo 1, né? Então ele vai trazer que isso aqui vem lá da RFC. Os 2 primeiros octetos, que seria isso daqui, né? Esse é um octeto, que eu tenho 8 bits aqui, 4 do primeiro caractere, mais 4 do segundo. Então eu tenho um octeto aqui e mais um aqui, ó. Então esses 2 primeiros aqui, eles são o tipo. E aí vai trazer tipo 1, tipo 2, 3 ou 4. Esse aqui no caso é o tipo 1. Na sequência aqui, ó, os 2 próximos é o tipo do hardware. Então esses 2 aqui. Que é isso, se vocês forem consultar a RFC, a 2460 lá, ele vai colocar que isso é uma placa de rede cabeada, tipo Ethernet, Fast Ethernet. Então ele vai trazer com essa sequência aqui. Aí na sequência, os próximos 4 aqui, ó, que seriam esses daqui, ele vai carregar o tempo. Então, até colocar separado aqui, ó. Então, lembrando, eu tenho o tipo do identificador, tipo de hardware, aqui é o tempo lá, que daí vai influenciar nesses tempos aqui no lease time, nas questões do DHCP. E aqui no final é o MAC address. Só que é o MAC address puro e simples, sem fazer aquela conversão do EUI lá 64. Simplesmente eu pego o MAC address e copio, né? Então, ele também é utilizado isso para o servidor DHCP no tipo 1. E aí, a gente vai para o nosso laboratório. Então, a ideia aqui é pegar e fazer a configuração do 2811 com os endereços aqui nas subredes. E aí a gente vai entregar aqui o endereço de rede e o computador ele vai incorporar isso, né, incorporar o MAC address, converter no formato EUI64 para poder navegar. Então aqui no Packet Tracer, você vai ter aqui um 2811. Tem um tutorial aqui também, que vocês vão ver que são os comandos que eles são um pouquinho diferentes aí, que a gente não está muito acostumado a trabalhar, então por isso desse tutorial para seguir um passo a passo ali. Mas eu vou começar aqui pela montagem da rede. Então eu vou ter aqui um 2811 em switches. Vou ter aqui um switch para cada rede. Como a gente não vai trabalhar aqui com VLAN, então pode ser um switch normal. Vamos usar a VLAN default mesmo. 3 computadores. Aqui na sequência. E 3 desse outro lado. E aí eu vou fazer as conexões, seguindo a ideia ali do laboratório, então eu vou estar usando aqui nessa rede a FAST 0/0 e aqui a FAST 0/1. As interfaces do switch não me interessam, mas eu vou seguir só uma sequência ali. Então, ó, FAST 0/0. Vou colocar aqui na 1 desse switch. Aí vou pegar aqui a interface 2 e ligar aqui no computador. A3. E a interface 4 aqui.
E a mesma coisa desse lado. Então eu vou pegar aqui interface 1, seria 0/1 agora do roteador, ligar na 1 do switch. A2 no computador. E A3 aqui no PC4. E A4 no PC5. Fazendo todas as configurações. Só para ficar aqui igual ao laboratório. Então deste lado aqui vou ter a minha rede aqui da esquerda. Em azul. E em amarelo aqui vou ter a minha subrede 2 aí da direita. Salvar aqui. E aí, seguindo a ideia ali, então eu vou ter o 2001 DB8 Café, subrede 1. Lembrando que você deverá utilizar o prefixo seu lá da tabela. Então, desse lado aqui, ó, vou ter o endereço de rede 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos café, isso aqui vai mudar o teu prefixo. E aqui eu teria a subrede 0001, se eu for escrever na forma simplificada, né, eu omito os 3 zeros à esquerda, ó. E como é endereço de rede, a parte de host é toda zero, então vou pôr isso daqui, /64. Então esse é o endereço de rede que vai aparecer para mim lá na tabela de roteamento do meu equipamento. E aqui o que vai mudar na sequência, então aqui eu vou ter a subrede 2001, a rede 2001 DB8 café, você vai utilizar o seu prefixo, e aqui a subrede em vez de 1 agora é 2. Então seria 0002, eu omito o 0 à esquerda, 2 pontos, /64. E lembrando que aqui os meus gateways aqui eles vão receber o endereço 1, cada um deles, então eu vou ter que atribuir esse endereço e o DHCP aqui vai entregar via aquela configuração com o MAC address. Então, seguindo aqui a ideia do laboratório agora, ó, esse comando é padrão, né? Então eu tenho que habilitar aqui o roteamento IPv6 com unicast, e aí eu vou ter que criar esta lista aqui, ó. No meu caso, esse tutorial aqui ele só tem uma rede aqui, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? A minha eu tenho aqui a café 1 e café 2, então eu vou ter que fazer duas listas. Né? Você vai ter lá o teu prefixo 1 e o teu prefixo 2 também vai ter que fazer. Então a gente vai pegar esse tutorial e adaptar aí para a nossa realidade. Então vou fazer ali primeiro IPv6 unicast routing. Deixa eu abrir aqui o meu roteador. Então aqui na interface de linha de comando. Deixar assim ficar mais fácil aqui de trabalhar. E aí eu vou colocar aqui então um não, né, que seria a configuração aí inicial de fábrica. Então quero configurar aí coisas específicas, enter, enable. Então aqui seguindo ali a ideia do tutorial, ó, então conft IPv6 unicast aí. Então conft IPv6 e aí eu estou usando o tab, né, sempre naquela ideia de ele completar o comando aí eu não precisar digitar muito. Unicast, e agora ó, eu vou criar as minhas duas listas, ó, IPv6, igual tá ali embaixo, ó, local, pool, ele dá o nome de lista 1, eu vou colocar aqui SR001, que seria a minha subrede 0001, qual que é o endereço dela, ó, 2001 DB8, o meu prefixo é café, você vai utilizar o seu lá da tabela,
E ó, esse é da minha subrede 001, né? Então eu poderia escrever assim, vai funcionar, ou já colocar na forma simplificada, ó. Então nesse caso aqui, como é endereço de rede, ó, o restante aqui é 0. A minha rede ela é /64, que é o que tem aqui embaixo, ó, a minha máscara. E aqui eu vou utilizar os próximos 64 bits para incorporar o MAC address. Então aqui eu vou colocar 64 e Enter. Vou usar aqui o para cima, seta para cima, ó, ele repete. E agora eu só vou já adaptar para a minha subrede 2. Ó. Então a minha subrede 2, o prefixo aqui permanece o mesmo da rede. Então aqui seria o 2. E a mesma coisa, /64 com 64 bits aí do prefixo. Então ele vai criar um pooling aqui, uma varredura que ele vai cadastrar essa lista, que a ideia é recebe o MAC address lá do dispositivo, converte no formato EUI64 e aí ele adiciona isso aqui no começo. Por isso que eu tenho que colocar para cada lista aqui, ó, o endereço da sua respectiva rede. Então esse é o primeiro passo aí. Na sequência, ó, então eu vou criar agora aqui o meu DHCP. Então aqui ele tem uma rede só no tutorial. Eu vou utilizar duas. Então, ó, eu já estou aqui no config. Vou fazer IPv6 DHCP pool. O nome, eu vou usar aqui a mesma ideia, subrede 001. Aí o prefixo pool. E aqui vem da minha lista, ó. Como essa aqui vai ser o meu DHCP da subrede 001, eu vou utilizar dessa lista 001. Eu acabei aqui dando o mesmo nome para padronizar aí a minha rede. Bom, na sequência ali, ó, eu vou informar o DNS, que nesse caso vai ser o meu gateway. Lembrando que o meu gateway, ó, então eu estou na subrede 001, que seria o 2001 DB8 café, você tem o teu prefixo lá. 2.1, ó, minha subrede 01. E quem que vai ser o meu gateway? Vai ser a interface do roteador, que eu vou dar o endereço de host 1. Ó, ela não vai incorporar o MAC address. Então, eu vou colocar aqui, ó, dois pontos, que seria tudo 0, endereço 1. Somente isso. Repare que se eu fizer aqui um ponto de interrogação, ó, ele não vai me dar a opção ali de eu ter o default router, igual era no IPv4. Por quê? Porque ele incorpora isso pelo link local. Então vocês vão ver que o gateway ele vai pegar de forma diferente, aí é um pouco diferente os endereços e tudo mais. Então ele acaba funcionando aí dessa maneira. Bom, vou dar um exit aqui. E na sequência eu vou fazer a mesma coisa para a subrede 2. Ó. Então IPv6, DHCP pool, subrede 002, prefixo, que vai vir lá da minha lista que eu criei anteriormente. Então, pool, ó, agora é a subrede 002, e o servidor DNS, o 2001, DB8, café, né, que é a minha rede, e agora ó, é a subrede 2. E aí é a mesma coisa. A interface do gateway da minha subrede 2 vai ter o endereço 1. Então, um e somente isso daqui. E exit. Então, já criei aí os DHCPs. E agora vem as interfaces. E aí, a princípio, acabou a nossa configuração, né? Se você reparar, ele geralmente é diferente um pouquinho do IPv4, né, os comandos, aí não tem a questão do default router, essa questão do prefixo. E além disso, olha só, o DHCP eu tenho que informar ele na interface. Então eu criei os dois aqui, mas na interface eu vou ter que informar isso. Então aqui, ó, só para seguir a ideia do laboratório, então eu vou fazer aqui primeiro agora esta interface aqui. Lembrando que esta interface é a FAST 0/0 aqui, ó. 0/0. E ela vai receber o endereço aqui 2001, DB8, café 1, 1/64.
Ou seja, vai ser o primeiro IP válido, primeiro IPv6 válido dessa minha rede aqui, é a 2001 DB8 Café 1. E aqui do outro lado, então eu vou ter aqui a FAST 0/1, que vai receber o endereço 2001 DB8 Café na subrede 2, e também daí vem uma sequência longa de zeros /64. Então isso aqui que eu vou ter na sequência ali. Então, seguindo a ideia aqui, ó, eu vou entrar na interface, habilitar o IPv6, dar um endereço, informar o DHCP e um parâmetro a mais aqui. Então vamos lá, interface FAST 0/0, IPv6 enable para habilitar, IPv6 address, ó, 2001, DB8, café, aqui é o meu prefixo, você vai utilizar o seu lá. Aqui é a subrede 1, 2.2.1/64. Agora, na sequência aqui, ó, vem IPv6 DHCP server. E aí eu dei o nome subrede maiúsculo 001. Então, quando eu fui criar lá o DHCP, tem que informar aqui. IPv6 ND. Esse aqui é algo da Cisco aí também, né? Se eu der um ponto de interrogação, eu tenho 3 opções. Então eu posso pegar e fazer com que ele trabalhe com essa ideia se tiver alguma resolução de endereço, algum conflito aí, ele pode trabalhar com essa configuração stateful aqui, com um flag, que ele vai resolver isso. Ou ele pode pegar e utilizar aqui o DHCP, né? Para essa configuração. Então eu vou fazer aqui com o DHCP primeiro, e no outro eu vou fazer com a segunda opção. Vocês vão ver que não vai ter diferença aqui. E no shut para receber IP. Vou fazer aqui um exit e já vou fazer a outra interface, a da minha subrede 2. Ó. Então, interface FAST 0/1, igual está ali embaixo no tutorial. Ó, IPv6 enable, sempre usando o tab ali para facilitar. IPv6 address 2001 DB8 café. Agora aqui é minha subrede 2. 2.2.1, né? Porque ele vai ser toda aquela sequência de zeros. E é o primeiro IP válido, /64 aí. IPv6 DHCP server, subrede agora é o DHCP que eu criei lá anteriormente, o 002. E aqui eu vou colocar essa outra opção, igual está no tutorial aqui, ó. E no shut para habilitar. Fazer aqui um end WR para salvar. E está configurado aí o meu roteador. Então aqui no Packet Tracer, ó, se eu colocar o ponteiro em cima, ele vai me mostrar ali a interface FAST 0/0. Tenho a 2001 DB8 Café 1 com o endereço 1, que é o primeiro IP válido nessa rede, e a 0/1 ali, 2001 DB8 Café, subrede 2, também com o endereço 1. Aqui os computadores estão sem IPs, né? Tem duas colunas IP address ali, que seria o V4, que a gente não está trabalhando aqui, e o 6. E agora, eu vou colocar ele aqui, ó, então eu vou em desktop, IP. Ao invés de eu trabalhar aqui em cima, que é a versão 4, ó, eu vou pôr DHCP. E repare aqui, ó, que ele recebeu com sucesso o link local. Ele fez aquele FE80, preencheu com zeros e fez daí aquela conversão EUI64, mas ele recebeu o IPv6 também, ó. Deixa eu colocar o mouse aqui em cima, ó. Então vocês vão ver ali, ó, ele recebeu o endereço IPv6. Repare ali que aquela sequência, ó, então 2001 DB8 Café 1 seria ali até a parte de rede dele, e o restante vem do MAC address dele.
Tanto, né, que se você pegar o final ali, ó, do IPv6, né, seria 9340 ali, né, ó. Deixa eu deixar aqui em cima de volta. Vamos pegar ali, ó, lembra que no meio ele adiciona ali, ó, FFFE. Depois disso vem ali, ó, 29 e o 340 ali. Se você olhar, tá lembrando que no 340 está omitido ali o zero à esquerda, ó. Então, se você olhar lá mais à direita, ali onde está MAC Address, ó, 290340. Ele fez justamente esse mecanismo aí. Mesma coisa aqui no meu PC 1. Então, vou pôr aqui agora ó, em DHCP aqui, PV6, né? Ó, ele também recebeu aqui. Aqui também. Então, em D versão 6, deu sucesso. Então, todos eles receberam o endereço aí. Aqui do outro lado, só vai mudar o MAC address e ele vai ter que receber o endereço 2, que aqui é a minha subrede 2. Então, é o que aparece ali, 2001 DB8 Café 2, com o restante do endereço ali incorporado pelo MAC address. Ó. Repare que acaba o IPv6 com 4244 e o MAC address lá também, ó, 4244. Se eu for analisar o meio ali, ó, onde tem um FFFE, depois vem a metade do final do MAC address. Então, por exemplo, ali, ó, eu vou ter, ó, D54244. Se eu for olhar o final do MAC address ali, ó, D54244. E antes disso, aquela conversão onde eu tenho lá o sétimo bit, ele é invertido, devido à norma IU64. Desktop aqui, DHC, não, aqui não, né? Aqui é versão 4. Vamos para a versão 6. Recebeu também. Aqui o gateway, ó, ele pega a FE80, né? Então da rede local, por isso que eu não tenho o gateway lá do meu roteador. E esse FE80 ele tem a ver ali com o MAC address do meu equipamento, do meu roteador. E aqui no último computador, em PV6 DHCP, também deu sucesso. Então também ele recebeu o endereço IP ali. Aqui tem um ambiente de simulação, apesar que eu recomendo com o IPv6 usar o terminal, porque principalmente se tiver um IPv4 pode dar algum problema aqui. Falhou aqui o primeiro. Ó, aqui ele não está aceitando, talvez aí pela questão do IPv4. Então ele vai falhar aqui no simulador, mas aí a gente pode testar pelo terminal, que seria aqui o jeito clássico. Então eu vou vir aqui no meu computador, vou vir aqui no prompt de comando, e aí eu vou fazer o ping e o endereço IPv6, ó. Como é difícil saber o MAC address, né? A ideia é sempre de trabalhar com os nossos gateways, ó. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2.2.1. Ó, ele deu ping, deu sucesso, ó, tá respondendo. Da onde que foi esse ping, né? Ele veio daqui, ó, do PC0 para esse endereço aqui, ó, 2001 DB8 Café 11, ó. 2001 DB8 Café 11. Então é um ping daqui para o gateway e ele respondeu. Se eu quiser ver se ele está comunicando aqui com a outra rede, ó, fazer o para cima aqui, ó, e o gateway da outra rede, só muda o endereço ali que é o 2, ó. Ó, tá dando resposta também, ó. Então também está respondendo. A princípio tudo certo aí funcionando. Tanto o meu PC0 ali, e a mesma coisa se for pegar, vamos pegar aqui o PC3 aqui, ó. Então vou vir aqui agora em prompt, e eu tenho que fazer aqui o comando ping 2001 db8 café. Vou pingar no gateway local, que agora estou aqui na subrede 2, 2.2.1. Ó, tá respondendo certinho, funcionando. E no gateway lá da outra rede, ó. Então também está respondendo. A princípio, tudo funcionando aí. Então essa é a ideia aí do laboratório com o IPv6, utilizando esse mecanismo aí para ele preencher os endereços. Seguindo aqui para finalizar
o exercício aqui. Então foram feitas as configurações, os tutoriais. E aqui ele vai pedir esse comando aqui, ó, show IPv6 e DHCP bind, para vocês levantarem aí onde estão, em qual interface está plugado e o identificador do servidor DHCP. Isso é mais importante para gerenciar a rede, né? Então os dispositivos também acabam ajudando aí. Então show IPv6 DHCP bind, ó, ele vai me dar um relatório aqui completo de todos os equipamentos. Ó. Então, ó, o primeiro cliente aqui está na FAST 0/0 e ele vai ter este identificador aqui. Como ele está aqui no tipo 1, então aqui, ó, tipo 1, interface cabeada, aqui é o tempo, na hora que ele requisitou lá, e aqui é o MAC address dele, ó, 001CC9290340. Se eu for analisar ali, ó, no simulador, vamos ver qual que é aqui. É esse aqui mesmo, ó. Se eu olhar ali no final MAC address, ó, 0001 C9290340. Então aqui, ó, C9290340. Aí o próximo cliente aqui também, ó, FAST, daí esse é o identificador, sendo que a parte final ali é o MAC address no formato normal, sem converter. E a mesma coisa aqui para esse cliente. Então eu tenho 3 clientes na FAST 0, que é da minha subrede 1, né, ó. Se eu for olhar, está escrito aqui no prefixo, ó, aquela hora que eu configurei, né, 2001 DB8 Café 1 ali, ó. E aí eu vou ter os outros 3 clientes da minha outra subrede aqui, ó. 2001 DB8 Café 2, a interface FAST 0/1 e com o identificador. Então essas informações ali vocês têm que preencher no exercício 3. E aqui, ó, se eu fizer um show IPv6 route, ele vai me mostrar a tabela de roteamento do IPv6. Então ele vai colocar aqui, ó, diretamente conectado à rede 2001 DB8 Café 1. Aqui no Czinho também, ó, a rede 2001 DB8 Café 2. E esses daqui são os links locais, que ele preenche aí com /128, aí para fazer aquele mecanismo lá de isolar a interface, mais ou menos como a interface Gigabit Ethernet faz em IPv4 lá usando /32. Então a ideia é meio semelhante aí. Então essa é a ideia aí do laboratório IPv6. Nos vemos numa próxima e tchau.